Gilda é uma mãe viúva que criou os filhos com muito amor e carinho. O marido de Gilda morreu de câncer, e ela teve de se virar para seguir adiante com sua família. Gilda tem 2 filhos, Elias e Marcos. Apesar de ter criado os filhos e ensinado a serem pessoas de bem, isso não aconteceu como deveria. Os rapazes eram mimados e manipuladores, aproveitando-se do amor incondicional de sua mãe para obterem benefícios próprios e vantagens pessoais. A mãe, por amor, satisfazia os desejos de seus 2 filhos. Elias e Marcos logo iriam demonstrar a sua ingratidão com a mulher que lhes deu a vida. Em um dia sem piedade, os filhos dizem que sua mãe está velha e doente, e que deveria sair da casa e deixá-los viverem suas vidas. Elias diz para sua mãe: essa casa era do nosso pai, e ele passou a casa para o nosso nome. E a senhora só está sendo um estorvo e um peso aqui. Acho que está na hora da senhora se mudar e nos deixar ser felizes. Gilda, espantada, diz: como pode dizer isso, meu filho? Eu dei a vida a você e ao seu irmão, e como podem ser tão desumanos? Marcos, rindo, diz: sinto muito, mãezinha. Mas a senhora vai sair daqui, se necessário. Nós a mandaremos para um asilo. A senhora ficará bem melhor lá. Assim, meu irmão e eu podemos viver tranquilos e em paz. Gilda, espantada com a frieza e descaramento de seus filhos, diz: não, eu moro nessa casa faz anos e não vou sair daqui. Como podem ser tão ingratos depois de tudo que fiz por vocês? Vocês não podem fazer isso comigo. Elias, de forma debochada, diz para sua mãe: sinto muito, mãezinha. A senhora vai sair daqui. Pode se preparar para ir embora. Aqui estão os documentos, a casa é nossa e herança do nosso pai. Portanto, a senhora vai sair daqui agora. Então os filhos arrumam as malas de sua mãe, pegam todas as suas coisas e colocam a velha senhora na rua sem piedade e sem nenhum remorso. Marcos diz sarcasticamente: não apareça mais aqui. A partir de agora, a senhora partiu e foi para longe. Vamos trocar todas as fechaduras da casa para a senhora não entrar aqui. Adeus, querida mãezinha. Gilda sai com sua mala andando sem rumo, triste e chorando muito. Já Elias e Marcos comemoram e fazem uma festa, pensando que ficaram com a casa. Porém, o destino logo puniria esses irmãos gananciosos. Gilda caminha sem rumo por uma rua escura e sem amparo, pegando frio e chuva. A senhora chora e fica muito triste. O tempo foi passando e Gilda ficou vivendo na rua como uma mendiga, se alimentando de restos e dormindo em viadutos. Mas o destino logo iria sorrir para ela, ajudar a velha senhora. Um dia inesperado, quando uma bela e charmosa mulher está olhando a velha senhora e fica com pena dela, a mulher decide ir conversar com aquela senhora que ela nem conhecia. Ela dá um dinheiro para ela gastar e comprar algo para comer. A mulher então pergunta: olá, senhora. O que faz andando por essa rua e por que está assim neste estado tão miserável e tão horrível? Gilda, de início, fica constrangida ao falar com uma estranha. Mas à medida que a conversa vai evoluindo, a velha senhora se sente à vontade e decide se soltar com aquela mulher. Gilda conta toda a sua história, dos filhos ingratos e da maneira fria como eles a expulsaram de casa. A mulher fica indignada com o relato da velha senhora e se apresenta, dizendo que seu nome é Natália. Nossa, dona Gilda! Que filhos ingratos e sem coração! Não se preocupe, eu irei ajudar a senhora a sair desta vida e fazer tudo o que for preciso para ajudar. Gilda, emocionada, pergunta: Natália, por que me ajuda? Eu praticamente sou uma completa estranha para você, nem parentes somos. Deus te abençoe, minha filha. Natália, sorrindo, respondeu a velha senhora: você me lembra muito a minha falecida avó e vejo a senhora nela. Ela me criou desde que meus pais morreram e a senhora me recorda muito ela. Gilda fica emocionada com o relato de Natália. A velha senhora chora de alegria e Natália decide acolher Gilda em sua casa,
dando o emprego de zeladora e babá de seus filhos para ela. Gilda toma um banho, se arruma e fica muito apresentável para o seu trabalho. Natália trabalhava como vendedora de roupas em uma loja e tinha 2 filhos, um menino e uma menina. As crianças eram adoráveis. Gilda trabalha na casa de Natália e os filhos de Natália gostam dela como se fosse sua avó. A velha senhora sente que está tendo momentos de alegria com aquela família. Já Elias e Marcos não procuraram saber de sua mãe, nem estavam preocupados com ela. O marido de Natália, chamado Henrique, gosta de Gilda e a chama de mãe de forma carinhosa. Henrique trabalhava em um escritório, ganhava pouco, mas era feliz e sustentava sua família como podia. Era um marido fiel e amoroso, e um pai muito dedicado. Natália e Henrique já tinham criado uma afeição pela velha senhora e notaram que ela fazia com maestria pães e doces. Eles decidem, com suas economias, investir em Dona Gilda. Juntos, os 3 inauguram uma padaria. Gilda se sentia amada por Henrique e Natália, que a viam como sua mãe. Henrique alegremente dizia para Gilda: Dona Gilda, a senhora é incrível. Seus pães e doces fazem muito sucesso, pagamos nossas dívidas e nossas contas. A senhora foi uma bênção em nossas vidas. Difícil acreditar que filhos ingratos e sem coração a descartaram, assim como se fosse uma roupa velha e usada. Com todo respeito, Dona Gilda, sem querer ser indelicado ou ofensivo. Gilda, rindo, responde: Fica tranquilo, seu Henrique. O senhor não disse nenhuma mentira. Só a mais pura e sincera verdade. Infelizmente, filhos a gente não escolhe. A vida me deu eles e eu não tive opção. Mas são meus filhos, e espero que estejam bem em sua nova vida. Embora confesso a você que estou muito ressentida e decepcionada com eles. Henrique, diz sorrindo, a senhora não teve culpa de nada. A senhora fez tudo por eles. Os amou, criou, e eles seguiram esse caminho por conta própria. Mas acredite, nada ficará impune nessa vida, e um dia a vida vai cobrar o que eles fizeram com a senhora. Gilda, vendo a sinceridade de Henrique, disse: Espero que a vida tenha piedade dos meus filhos e que caiam em si. Mas se isso tiver que acontecer, se o destino assim decidir, que assim seja. Henrique e Gilda ficaram conversando amigavelmente. Gilda se sentia muito honrada com a empatia de Henrique e Natália por ela. Com muito esforço, dedicação e trabalho duro, Dona Gilda comprou uma casa própria. Ela decidiu arriscar na sorte e apostar na loteria. A velha senhora comprou um bilhete que, para sua sorte, estava premiado, e Gilda ganhou 10 milhões de dólares. Isso deixou Gilda, Natália e Henrique muito felizes. E assim, os 3 investiram sabiamente com esse dinheiro. Gilda não fazia questão do dinheiro, ela apenas queria ser feliz e viver uma vida tranquila e em paz. Mas o destino logo iria intervir e fazer uma prova difícil para Henrique e Natália. Um dia, Dona Gilda acabou adoecendo e isso deixou Henrique e Natália muito preocupados. Eles a levaram para um médico e o doutor disse que ela estava com uma doença grave no coração e sem cura devido à sua idade. Henrique e Natália ficaram do lado de Dona Gilda o tempo todo e não deixaram aquela senhora sozinha por nada, nem mesmo para resolver problemas. A velha senhora, sabendo que partiria deste mundo, pediu para um advogado fazer um testamento. O advogado, honrando a Dona Gilda, decidiu deixar todo o dinheiro para Henrique e Natália, colocando cláusulas para proteger o bondoso casal que acolheu de seus filhos gananciosos. Temendo que seus filhos tentassem alguma coisa contra o casal, Natália e Henrique garantiram que iriam fazer de tudo para se defenderem de Elias e Marcos caso eles tentassem algo contra eles. Gilda, em vida, tomou várias medidas protetivas ao casal. Henrique e Natália estavam ali com a velha senhora. Alguns meses depois e após lutar bravamente por sua vida, Dona Gilda morreu, mas morreu feliz em pelo menos ter tido o amor de filhos como Henrique e Natália, que foram seus filhos em vida. Eles a cuidaram e amaram, mesmo não sendo a mãe deles.
Henrique e Natália ficaram arrasados e sofreram muito com a morte de Dona Gilda, pois já tinham criado um carinho e afeto especial por aquela velha senhora. Eles organizaram o velório de Dona Gilda e prestaram homenagens à velha senhora que os ajudou em vida. Henrique e Natália trabalham, mesmo sendo milionários. Eles investem em negócios, fazendo prosperar a vida deles. Eles sempre lembram de Dona Gilda com carinho e amor, sentindo saudades daquela senhora que foi um anjo em suas vidas. No entanto, logo uma caixinha de surpresas iria se abrir para o casal, e o destino os provaria. Em um dia inesperado, alguém bateu na porta da casa deles. Na porta do casal estavam Elias e Marcos, que queriam ver a mãe deles e saber como ela está. Eles se apresentam e perguntam por Gilda, pois recentemente souberam que sua mãe ganhou uma fortuna na loteria. Eles queriam levá-la de volta para casa. Henrique e Natália ficam indignados com o descaramento e falta de caráter dos dois filhos. Henrique diz indignado: então vocês são os canalhas dos filhos da Dona Gilda, que a colocaram na rua sem direito a nada e a expulsaram de casa como se fosse um cão. Que ingratos e sem coração são vocês! Natália completa, dando apoio ao seu marido: Dona Gilda nos falou muito a respeito de vocês e como vocês foram mesquinhos e cruéis em colocar a própria mãe na rua. E com tamanho cinismo, tem coragem de vir atrás dela. Vocês são os piores tipos de filhos que uma mãe pode ter. Coitada da Dona Gilda. Marcos tenta amenizar sua reputação e a de seu irmão. Calma, moça. Não é bem assim, nós éramos imaturos naquele tempo. Reconhecemos que erramos, mas agora queremos nos redimir com nossa mãe. Soubemos que ela se tornou milionária e queremos vê-la. Vamos levá-la de volta para casa, nós vamos cuidar dela e faremos o possível para sermos os melhores filhos do mundo. Henrique, com um olhar sério, diz para os dois irmãos cara de pau: querem encontrar a Dona Gilda? Podem encontrá-la no cemitério. Dona Gilda faleceu há alguns meses. Então, chegaram tarde demais. A Dona Gilda partiu deste mundo, mas partiu em paz e feliz. Natália completa a fala de Henrique: isso mesmo. Dona Gilda se foi e vocês não são bem-vindos aqui. Depois de tudo o que fizeram de ruim com a mãe de vocês, a coitada sofreu muito e ficou decepcionada com a ingratidão de vocês. Agora ela está livre da carga de ter filhos como vocês dois. Os filhos ficam chocados com a revelação. Então eles decidem comprar o seu direito como filhos legítimos e ter a herança de sua mãe. Como filhos legítimos e de sangue, eles tinham direito, mas Dona Gilda sabia como eram os seus filhos e por isso preveniu Natália e Henrique, e os mesmos já estavam alertas sobre os filhos ingratos da velha senhora. Mas Natália joga um verdadeiro balde d'água na cara dos dois homens e responde seguro e firme: é melhor vocês dois não se iludirem. Pois Dona Gilda decidiu fazer algo em vida e vou te mostrar os documentos. Os filhos, ao verem os documentos, ficaram chocados e frustrados. Eles descobriram que sua mãe tinha elegido Natália e Henrique como seus legítimos herdeiros e ela os tinha adotado como seus filhos. Dona Gilda tinha garantido que tudo seria de Henrique e Natália. Elias e Marcos ficam frustrados e indignados e Elias, chorando, diz: isso não é possível. Nós somos os filhos dela, nós nascemos dela e temos nossos direitos. Pois ela era nossa mãe. Nossa mãe não poderia ter feito isso comigo e com meu irmão. Natália então dá uma carta escrita pela mãe deles e diz: aqui, nessa carta escrita à mão por Dona Gilda, está a herança de vocês, leiam. Entendam e respeitem a vontade da mãe de vocês. E Elias abre a carta e nela estava escrito: meus filhos, vocês foram muito ingratos e cruéis comigo. Eu lhes dei amor, carinho e educação, e me retribuíram me colocando na rua sem piedade, como se eu fosse um cão. E dois estranhos, que não são absolutamente nada para mim, foram mais filhos que vocês dois que saíram do meu ventre. Portanto, deixo para vocês apenas um carro para cada um e mais nada.
A minha vontade deve ser respeitada, e Henrique e Natália me amaram muito em vida. E por isso, eles merecem isso e não vocês. Se esforcem para conseguir as coisas para darem valor. Não me deram valor em vida, e esse dinheiro na mão de vocês só iria potencializar o que vocês já são. E não poderei permitir que vocês se percam. Vocês dois se mostraram indignos e não merecem. Henrique e Natália merecem, e eu os levarei na minha memória. Eu amo vocês, meus filhos, mas não merecem o que ganhei. O carro que deixei já é um presente para vocês. Adeus, meus filhos. Sigam em frente, procurem trabalhar e viver suas vidas com conta própria. Que Deus os ajude, assinado, Gilda, a mãe de vocês. Elias e Marcos ficam frustrados e tentam ameaçar em abrir um processo contra Natália e Henrique, mas o casal não se intimida e expulsa os filhos ingratos de sua casa sem piedade. Elias e Marcos ficam arrasados e pensam em como foram cruéis com sua mãe, e agora a vida tinha dado uma lição nesses filhos ingratos. Já Natália e Henrique vivem suas vidas com seus filhos em paz e tranquilidade, e sem deixar a ambição corromper suas mentes, valorizando aquilo que Dona Gilda ensinou, que foi o amor à família. Já Elias e Marcos não souberam dar valor ao que ganharam, venderam os carros, e sem experiência em trabalho, acabaram perdendo a casa e tudo o que tinham. Passaram a viver como mendigos nas ruas e se alimentando de restos. E lamentando o que fizeram com sua mãe, desejando terem feito tudo diferente. Ficando apenas as lembranças de Dona Gilda, a mãe deles. Já Henrique e Natália prosperam, e seus negócios dão grandes frutos, graças aos esforços e trabalho duro do casal que educava seus filhos para serem pessoas de bem, e lembrando dos ensinamentos de Dona Gilda. Sempre uma vez por mês, o casal vai até o túmulo de Dona Gilda fazer homenagens e lembrar com carinho daquela velha senhora que foi um anjo de ternura e simpatia em suas vidas. Eles estão firmes, fortes e felizes com seus filhos. A história nos lembra que honrar e respeitar os pais é essencial não apenas para manter relações harmoniosas, mas também para nutrir valores que moldam nossa própria identidade. A relação entre pais e filhos é fundamental para o desenvolvimento pessoal e emocional de um indivíduo. Pais desempenham um papel crucial na formação da identidade, valores e princípios de seus filhos. Portanto, honrar e respeitar os pais é não apenas uma questão de moralidade, mas também de reconhecimento pelo papel que desempenham em nossas vidas. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!